O Senhor nos envia em missão. Com a liturgia do 21º domingo do Tempo Comum, Ano A, refletimos sobre dois temas fundamentais da vida cristã: Cristo e a Igreja, a partir da pergunta de Jesus: quem sou eu para vós? Na passagem da primeira leitura do profeta Isaías, um episódio doméstico da vida do palácio é retratado pelo profeta. O profeta, homem culto, decidido, enérgico, embora participando das decisões relativas à condução do reino, fala com autoridade aos altos funcionários do palácio e reis, mas sem apoiar as classes altas, de modo que os seus maiores ataques são dirigidos aos grupos dominantes, autoridades, juízes, latifundiários políticos, mulheres da classe alta que vivem no luxo escandaloso. O episódio refere-se a Shebna, mas será substituído de suas funções de administrador do palácio e substituído por Eliaquim, exatamente porque o primeiro talhou para si um sepulcro no alto e cavou para si na rocha um mausoléu. Gastou o dinheiro do povo em futilidades num momento difícil. Eliaquim recebe as chaves do palácio. Importante ressaltar o simbolismo das chaves, porque como mordomo do palácio, entre outras atividades, administrava os bens do soberano, fixava a abertura e o fechamento das portas e definia quais os visitantes a introduzir junto do soberano. Podemos aqui fazer um paralelo com as chaves confiadas a Pedro por Jesus, na passagem do Evangelho, como veremos. Pedro tem autoridade e com isto deve ser um pai para aqueles sobre quem se tem a responsabilidade e promover o bem de todos com solicitude, amor e justiça. Oportuno para refletirmos sobre o exercício do poder que se traduz no serviço à comunidade, com solicitude, bondade, compreensão, tolerância e misericórdia. Jamais se pode colocar os interesses próprios acima dos interesses do bem comum. O serviço da autoridade não é uma questão de poder, mas de amor. É impensável o exercício de cargos de responsabilidade e na vida da comunidade, ministérios e serviços, se não for decididamente guiado pelo amor. Esta é a lógica que deve nortear o poder civil, assim como nos âmbitos da comunidade que professa a fé no Senhor Jesus. Na passagem da segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo eleva a Deus um hino de louvor, exaltação do desígnio salvador de Deus, que possui toda a riqueza, sabedoria e ciência. Como o apóstolo, fiquemos abismados diante deste Deus e nos entreguemos com toda a confiança em suas mãos, acolhendo humildemente sua palavra e seguindo com simplicidade e amor o caminho que ele nos propõe. Mergulhar na infinita grandeza de Deus, abismados na contemplação de seu mistério, precedido pela reflexão e reconhecimento de sua riqueza, sabedoria e ciência, nos possibilitará ver Deus, não como um concorrente, mas como um Pai cheio de amor, e assim afastar de nós toda a autossuficiência e orgulho, e corresponder com gratidão aos tantos dons com os quais Ele nos enriquece. Na passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 20, podemos falar em duas partes. A primeira, mais cristológica,
Jesus é o Filho de Deus, e a segunda mais eclesiológica, sobre a missão confiada por Jesus a Pedro, a missão da Igreja. Jesus, interrogando sobre a sua identidade, não quer medir a sua cota de popularidade. Ao contrário, é para tornar as coisas mais claras para os discípulos, para uma consciente adesão, e assim confirmá-los na missão, confiando a Pedro em primeiro plano esta missão de conduzi-los. Por isto, lhes são entregues as chaves do reino para ligar e desligar. Este é o real simbolismo da entrega das chaves mencionado na reflexão da primeira leitura. Jesus nomeia Pedro para administrador e supervisor da Igreja, com a autoridade para interpretar suas palavras, bem como de adaptar os ensinamentos às novas necessidades e situações, e de acolher ou não novos membros na comunidade. Também nós somos interpelados por Jesus. Quem sou eu para vós? A resposta deve contemplar a realidade. Alguém que é mais do que um homem, um ídolo, um revolucionário, uma pessoa de sabedoria incomum. A nossa resposta tem que ser a de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o esperado, que traz vida para o tempo presente e todo o tempo. E mais que isto, para toda a eternidade. Somos convidados na renovação de nossa fé a fortalecer nossa pertença à Igreja, revigorando a dimensão profética e missionária de nossa fé, sem desânimos, fraquezas e esmorecimentos. Como discípulos missionários do Senhor, abismados pelo amor de Deus, a quem glorificamos e tributamos toda a honra, glória, poder e louvor, porque possui toda a ciência, riqueza, poder, sabedoria, continuar o caminho que iniciamos no dia de nosso batismo. Bem falou o então Papa Bento XVI sobre este convite de renovação do encontro pessoal com Jesus Cristo, quando tomamos a decisão de nos deixar encontrar por Ele, de procurá-lo dia a dia sem cessar. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Concluindo, mais que uma resposta, renovemos a adesão e fortaleçamos para a missão de discípulos missionários, para que construamos uma paróquia com rosto novo, em contínua conversão, para que ela seja comunidade de comunidades, em que se sacia do pão da palavra, da Eucaristia e da caridade. Oremos. Pai Santo, fonte de sabedoria, no testemunho humilde do apóstolo Pedro colocastes o fundamento da nossa fé. Concedei a todos os homens e mulheres a luz do vosso Espírito, para que, reconhecendo em Jesus de Nazaré o Filho do Deus vivo, se tornem pedras vivas para a edificação da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos envia em missão.